Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, mais uma curiosidade matemática. Nesse vídeo explicaremos por que definimos zero fatorial como 1. Você que está estudando análise combinatória, já deve ter se reparado com esse símbolo n fatorial. O que significa n fatorial quando esse n é um número natural maior ou igual do que 1? Ele é o produto n, n-1, n-2, etc. 3, 2, 1. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E isto é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 6 vezes 4, 24. E se você está estudando, você já deve ter visto, então, em algum momento, o seu professor dizer. Então, definimos zero fatorial como 1. Se você para pensar que seria 0 vezes alguém, então, talvez uma forma natural de se definir fosse 0 e não 1. Então, por que zero fatorial é 1? Essa definição de zero fatorial igual a 1 surge quando você está estudando um negócio chamado combinação. Vamos recordar o que é uma combinação. Então, combinação de objetos, ok? Então vamos supor que você tenha n objetos, um conjunto com n elementos. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um conjunto com n elementos. Digamos A1, A2, AN. Nós poderíamos pensar, por exemplo, em 3 elementos, ok? E o que é uma combinação de n objetos, então, aqui dentro? Na verdade, a gente diz o seguinte: se eu quero escolher aqui dentro, então, a pergunta é quantos subconjuntos de A com exatamente P elementos existem? A quantidade de subconjuntos que existir, nós damos o nome de combinação de n objetos tomados P a P. Algumas maneiras de se simbolizar isto. Então, NP, ou CNP, ou ainda CNP. Depende do livro que você estiver adotando. O consagrado mundialmente é este símbolo. Aqui no Brasil, por algum motivo, esses símbolos também são utilizados. Mas então, vamos entender a pergunta. Eu tenho um conjunto com n elementos e quero saber quantos subconjuntos com p elementos eu posso formar aqui dentro. Onde esse p, é claro, ele tem que ser um número que esteja entre 0 e o todo, né? O p não pode ser maior do que n, porque o máximo que tem é n. Então, antes de explicarmos por que então, definimos zero fatorial comum, vejamos um exemplo. Vamos imaginar que meu conjunto A fosse o conjunto que tem o elemento A, B, C. Aí, poderia perguntar para vocês, quantos subconjuntos com 2 elementos tem aqui dentro? Então, essa quantidade nós damos o nome de 3, 2. Então, a pergunta é, quantos subconjuntos com 3 elementos tem em A? Isso é fácil para a gente listar. Os subconjuntos de A, então, são com 2 elementos, são A e B, A e C, ou ainda B e C. Observe que a ordem a qual é tomada os elementos em conjuntos é indiferente, ou seja, quer dizer que o conjunto AB e o conjunto BA é o mesmo, então de modo que eu só conto uma vez estes aqui. Então a quantidade de subconjuntos com 2 elementos aqui é 3. Se eu perguntasse para vocês a quantidade de subconjuntos com 3 elementos, 3, 3. Quantos subconjuntos de A possuem 3 elementos? Ora, essa resposta é 1. Por que é 1? A única opção é que seja o conjunto que contém exatamente A, B e C. Poderia fazer uma outra pergunta. Quantos subconjuntos de A não possuem nenhum elemento?
essa resposta seria o 1. Porque 1, a única possibilidade é ser o conjunto vazio. Então, recordem a propriedade da teoria de conjuntos, é que o vazio, então isso aqui eu vou até escrever, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Não só desse A, mas de qualquer conjunto A. Isso é uma coisinha simples de se justificar. Para que eu estou falando tudo isso? Então, você está estudando análise combinatória, já foi apresentado então o fatorial, e é apresentado o princípio fundamental da contagem. Esse princípio é o que norteia e ajuda a definir todas essas fórmulas. De modo que a fórmula que eu vou pôr aqui é baseada nesse princípio. Então, assim, para o vídeo não ficar longo, eu vou apenas apresentar a fórmula. Então, se eu tenho um conjunto A, um conjunto com n elementos, então o número de subconjuntos com p elementos, subconjuntos de A, ok? Com p elementos, claro que com esse p entre 0 e n é este símbolo, ok? Que a gente já havia conversado. Mas a forma de calcular esse símbolo é o seguinte, é n fatorial, n menos p fatorial vezes p fatorial. Agora, para que eu disse isso? Vamos voltar aqui nesse exemplo aqui, que a gente chegou à conclusão que era 1 e 1, sem falar em fórmula. Se eu pergunto então para vocês, eu tenho um conjunto com n elementos e quero dizer quantos subconjuntos não tem nenhum elemento, eu estou calculando n0. O que é n0? Nesta fórmula aqui ficaria n fatorial, n menos 0 fatorial, vezes 0 fatorial. Porém, pelo que foi observado anteriormente, esse argumento a gente fez com 3, mas poderia ser com qualquer conjunto, qualquer quantidade. A forma de se escolher nenhum elemento é única, é só escolher o conjunto vazio. Então, eu sei que esse resultado é 1. Para que eu não precise excluir tanto 0 quanto o n desta definição, então nós definimos que 0 fatorial é 1. Por que isso? Porque é o seguinte, aqui em cima então nós temos n fatorial, n menos 0 é n, então n fatorial, vezes 0 fatorial, e isto resultando em 1. n fatorial e n fatorial simplifica, nós ficamos então com 1 sobre 0 fatorial igual a 1. A maneira então natural de se definir isso é então, para evitar problemas, então definimos 0 fatorial como 1. Observe que essa definição é coerente, pois se ao invés de tomar n0 fosse tomar nn, e o que é nn? É escolher um subconjunto com n elementos dentro de um conjunto que possui n elementos. Pela fórmula também seria n fatorial, agora n menos n fatorial, vezes n fatorial. E isto, como já observado, a forma de se escolher um subconjunto com n elementos é única. Então, essa quantidade deve ser 1. De novo, observe aqui que aparece um n menos n. Então, o que nós temos é 1 igual a n fatorial sobre 0 fatorial vezes n fatorial. Portanto, mesma justificativa, a maneira usual, então, mais coerente é definir 0 fatorial como 1. Então, observe que isso é só uma forma de tornar válida esta formulazinha aqui, para qualquer n que esteja entre 0, ou para qualquer p que esteja entre 0 e n. Se você não considerasse isso, você faria uma distinção tripla para os casos. Olha, se o p é 0, então é 1. Se o p é n, então é 1. Se não for, use essa fórmula. Para que você não precise fazer isso, a forma adotada para se resolver esse problema é, então, portanto, definir 0 fatorial como 1. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos em breve com mais vídeos sobre curiosidades matemáticas.